Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. O convidado de hoje é o professor João Hélio Ferreira Pes, doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, estou à disposição. Acabei de receber em mãos aqui do professor João Hélio a sua tese de doutoramento. Ver se o nosso telespectador consegue visualizar o título. É a fundamentalidade do direito de acesso à água potável, que será defendida na Universidade de Lisboa. E em razão, então, desse momento, invulgar na vida de um pesquisador, eu convidei o professor João Hélio para conversarmos exatamente sobre essa questão. Sobre o direito à água como um direito fundamental ou a fundamentalidade do direito à água. O que é possível dizer sobre isso inicialmente, professor? Bom, esse é um tema que é apaixonante por si só. É um tema que, inclusive, desenvolvo há mais de 15 anos, desde que ingressei no mestrado, com um projeto de pesquisa que já tinha como tema o direito das águas. Venho mantendo, então, várias pesquisas nesse decorrer dos últimos 15 anos e agora, então, essa tese que tem uma temática também relacionada à água, é claro, com direito de acesso à água potável. Eu entendo que esse direito, ele deve ser caracterizado, deve ser interpretado, reconhecido como um direito fundamental. Infelizmente, não são todas as constituições, inclusive a brasileira, que reconhecem esse direito como fundamental expressamente na Constituição. Nós temos várias constituições do mundo, no Uruguai, na Bolívia, Equador, África do Sul, enfim, são vários países que já expressaram no próprio texto constitucional que esse é um direito fundamental, um direito que está acima dos demais direitos. No Brasil ainda nós não temos essa realidade, mas por outro lado nós temos a possibilidade de interpretar que esse é um direito fundamental também no território brasileiro. Agora, o senhor visualiza essa questão, essa discussão sobre ser ou não ser constitucional como uma realidade da tradição brasileira em relação ao tema? Porque outros países, evidentemente, como o senhor mesmo disse, já reconhecem a água como um direito fundamental. Sim, reconhecem expressamente esse direito como fundamental, no texto da Constituição. É claro que no mundo positivista em que vivemos, isso parece que tem uma certa relevância, porque, por exemplo, no território brasileiro há uma jurisprudência pacificada dos tribunais brasileiros de considerar legal o corte dos serviços públicos de abastecimento de água potável quando do não pagamento das tarifas. Isto é pela falta do reconhecimento de que esse é um direito fundamental. Acho que esse é o ponto-chave, professor. Sim. Que ao fim e ao cabo, a inadimplência do serviço, a inadimplência, o não pagamento da utilização da água gera, como o senhor mesmo disse, o corte do fornecimento. Se a gente analisar a questão sob o ponto de vista do direito fundamental, isso não vai ser possível mais, correto? Sim, correto. Por isso a importância de reconhecer esse direito como fundamental, mesmo não estando no texto da Constituição. Até porque nós temos uma tradição pela teoria dos direitos fundamentais de que há direitos fundamentais que não estão expressos no texto, os chamados direitos implícitos, e por conta da cláusula de abertura constitucional, que a nossa Constituição fixa com bastante clareza, no artigo 5º, parágrafo 2º, no mesmo modelo da Constituição americana, que fixou a cláusula de abertura constitucional 4 anos após após o início, após a sua Constituição, 1791, ou seja, 4 anos depois da promulgação da Constituição americana, os americanos incluem uma emenda, o 9º aditamento, a 9ª emenda, criando uma cláusula de abertura constitucional, para dizer que há outros direitos fundamentais que também devem ser reconhecidos como fundamentais e que não estão no texto da Constituição. Então, portanto, nós temos uma tradição no direito de reconhecer direitos fundamentais não expressos no texto. Portanto, esse direito de acesso à água potável, ele, por não estar expresso no texto, penso que ele deve ser reconhecido concretamente, é o que não está ocorrendo nos dias de hoje, quando a gente tem decisões dos tribunais que
concordam ou que aceitam o corte dos serviços públicos de abastecimento, inclusive para pessoas que não têm condições momentâneas de pagar as tarifas, efetuam o corte e, portanto, há um reconhecimento da legalidade desse corte. Até porque nós temos uma legislação brasileira também que autoriza, são 2 normas que autorizam o corte nos serviços públicos de abastecimento de água quando do inadimplemento, ou seja, quando do não pagamento da tarifa, né? E quando chega nos tribunais essas questões, nós vamos ter como solução o reconhecimento da legalidade dessas leis, ou seja, da possibilidade sim de que ocorra o suprimento, né, o corte do abastecimento por parte das empresas concessionárias. Agora, o interessante dessa questão, professor, também, e isso obviamente se relaciona à questão da água, existe, parece, uma tradição inautêntica no nosso sistema jurídico de não reconhecer determinados direitos sociais, né, fundamentais sociais, direitos oriundos até da transmutação do Estado de perfil liberal para o perfil social. O senhor vê isso como um problema endêmico, um problema, né, de penetração crassa no sistema? Sim, eu penso que esse é um problema que permeia vários ramos do direito. Quando está em conflito interesses econômicos versus interesses sociais, os interesses econômicos têm prevalecido sobre os interesses da sociedade. Então, portanto, eu penso que isso é do próprio sistema capitalista, né, que tem o direito como um instrumento da sua preponderação, da sua manutenção, né, da manutenção de poder de quem já detém poder econômico, enfim. Portanto, o fato dos serviços públicos de abastecimento de água potável ou serviços públicos de outros serviços essenciais para a população, nós vamos ter decisões que, quando entra em conflito o interesse econômico, o interesse dos grupos econômicos, das empresas concessionárias, versus o interesse da sociedade, tem prevalecido o interesse econômico. Essa é uma discussão muito pontual hoje. Sim. Até porque isso aí guarda relação com a própria autonomia do direito, né? O direito acaba sendo corrompido por esses fatores externos. E realmente essa é uma discussão que tem que ser levada ao ambiente acadêmico também, o senhor não concorda? Sim. Penso que a discussão, ela deve, é claro que estar em toda a sociedade deve participar dessa discussão, mas o meio acadêmico é aquele que tem a responsabilidade de levar para a sociedade essa discussão. Né? A responsabilidade é nossa, enquanto agentes, pensadores, aqueles que fazem uma reflexão sobre as coisas postas, né, para que todos possam refletir a partir dos questionamentos, das ponderações e das várias visões que aqueles que, né, têm essa possibilidade de ter um tempo para fazer essa reflexão possam fazer. Então, portanto, é uma responsabilidade nossa do meio acadêmico levar para a população essa discussão, né? E por isso, um programa como esse, né, ele se reveste dessa importância, né? Esse diálogo do meio acadêmico com a comunidade, levando questões dessa importância. Professor, o que lhe fez acreditar a água, esse momento todo, a importância dessa discussão? Claro, para além de questões que a gente vê na imprensa, assim, de desperdício de água, de falta de água, o que lhe fez pesquisar sobre isso? Qual foi a mola mestra aí? Sim, a água tem vários aspectos que estão relacionados a ela que acabam sendo de suma importância, né? Os aspectos ambientais, a importância que tem a água relacionada à questão do ambiente, né? A questão da saúde, a questão da vida, né? A água é vida. A água só não é mais importante que o ar que respiramos, né? Porque o homem, faltando alguns minutos de oxigênio, né, de ar, nós não conseguimos, né, nos mantermos vivos. A água é questão de horas, né? A alimentação é questão de dias. Então, portanto, a água é sinônimo de vida, né? Então, portanto, no aspecto ambiental, a água se reveste de grande importância. Nos aspectos que também eu discuto, que é o no social, né, e o econômico, ela também tem uma importância enorme. Olha só no aspecto econômico, algo que a gente não se dá por conta. Quando nós chegamos a um posto de combustível, nós pagamos hoje R$3 por 1 litro de gasolina. Nesse mesmo posto de combustível, nós podemos ir na loja de conveniência e tentar comprar 1 litro de água. Quanto é que nós vamos pagar?
5 a 6 reais. É o que nós pagamos por 1 litro de água no mesmo posto de combustível em que pagamos 3 reais e alguns centavos por 1 litro de gasolina. Então, portanto, a questão da água ela é de suma importância quanto ao aspecto econômico, né? Não é à toa que pesquisadores canadenses nos deram a informação há pouco tempo, através do livro Ouro Azul, de que a totalidade dos valores que é manipulado pelo setor econômico que trabalha com água, tanto no abastecimento de serviços, né, à população como do engarrafamento de água, fatura mais que todo o setor do petróleo. Ou seja, tudo que se fatura em relação à água é maior do que o faturamento do setor petrolífero. Isso apontado por 2 pesquisadores canadenses. É um dado impressionante esse. Professor, o senhor acha que isso aí justifica o que é noticiado pela imprensa, no sentido de que algumas grandes empresas andam adquirindo grandes áreas onde se sabe que ali é um local apropriado para a extração da água? Sim, nós temos não só adquirir propriedades rurais, onde tem uma quantidade boa ou reservatórios bons de água subterrâneos, que é uma realidade posta no Brasil, e não só no Brasil, em toda a América do Sul. Tem algumas outras questões que também são preocupantes. A questão da privatização dos serviços públicos de água potável. As empresas, grandes corporações, que são poucas, que dominam esse mercado no mundo, elas estão ingressando hoje na América do Sul e, inclusive, né, com meios não legais, ou seja, meios que deixam dúvidas quando conseguem privatizar nos municípios, porque o município é o ente federativo que tem, né, a competência para os serviços públicos de abastecimento, mas conseguem, via licitações que são preocupantes, assumir os serviços de abastecimento, né, tornando então esse serviço privado, né. No Rio Grande do Sul mesmo nós temos alguns municípios próximos de Santa Maria e que isso já ocorreu. Então, portanto, este é um movimento que está sendo desenvolvido pelas empresas, né, no aspecto econômico, que diz respeito diretamente à questão da importância da água enquanto fator econômico. Professor, esse é um tema interessantíssimo, né? Isso é inegável, isso é condição de possibilidade para a própria vida. Eu lhe proponho um breve intervalo e retornamos no segundo bloco para entrar verticalmente na questão, principalmente relacionada à sua tese, ao seu projeto de pesquisa. Pode ser? Pode ser. Fique conosco, nós já retornamos. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Retornamos com o tema é Direito. O convidado de hoje é o professor João Hélio Ferreira Pes, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, que está prestes a defender, como eu disse no primeiro bloco, a sua tese de doutorado intitulada A Fundamentalidade do Direito de Acesso à Água Potável. O professor me presenteou com um exemplar aqui no programa. E eu já lhe perguntaria agora, inaugurando esse segundo bloco, professor, o seguinte: qual foi a conclusão que o senhor chegou na sua tese em relação à questão do direito à água como direito fundamental? Bom, a conclusão é de que, ocorrendo esse reconhecimento do direito de acesso à água potável como um direito fundamental,
daí decorre que é importante reconhecer também um dever de abastecimento ou de não interrupção dos serviços públicos de abastecimento. Esse dever que é correlato, um dever fundamental que é correlato ao direito fundamental de acesso. Mesmo diante de uma situação de inadimplemento. Exatamente. De não pagamento. De não pagamento das tarifas. É claro que no direito nós temos que sempre analisar o caso concreto e eu penso que isso deve ser aplicado só em algumas situações, como por exemplo, naquela situação em que alguém não consegue efetuar o pagamento por uma situação emergencial, uma situação circunstancial, né? Não aquela pessoa que tenha condições de efetuar o pagamento, né? Porque assim como a alimentação, que é também um direito fundamental, nós temos que pagar para ter alimentação, né? Só não pagam aqueles que realmente não têm condições e, portanto, com a água também deveria ser assim. Aqueles que realmente não têm condições de efetuar o pagamento não podem ser, né, não podem ser tratados dessa forma como estão sendo, de não ter o direito de acesso. E em tese não poderiam ter o serviço cortado, portanto. Exatamente. Agora é importante que a gente diga, professor, que isso não desonera o consumidor do pagamento das tarifas, correto? Claro. É bom que a gente diga isso, porque senão, né? Sim. Não, é claro que a aplicabilidade dessa ideia da caracterização como direito fundamental, ela deve ser aplicada no caso concreto, né? Ou seja, numa situação em que realmente fique comprovado que o sujeito não tem condições de efetuar o pagamento. E a questão da cobrança dessa tarifa, ela pode ser utilizada todos os meios processuais, os meios utilizados normalmente para efetuar qualquer cobrança. Os meios expropriatórios, né, tradicionais, que o exato. sistema já disponibiliza. Mas o que não dá para aceitar é que, de um momento para outro, uma empresa concessionária efetue o corte do abastecimento, sem se preocupar se ali vivem crianças, idosos, né? E essas pessoas ficam sem água para beber. É isso que é inaceitável. Portanto, o reconhecimento desse direito como fundamental e o dever de quem presta esse serviço público, né? Um serviço público essencial, o dever de fornecimento é a tese que eu defendo. A tese defendida neste projeto de pesquisa é nesse sentido. É claro que nós temos a realidade brasileira que não tem sido assim. A realidade brasileira é no sentido de que há um reconhecimento no judiciário de que, não sendo efetuado o pagamento da conta do mês corrente, né, basta um aviso, conforme a lei prevê, um aviso prévio, né, no mínimo 15 dias, pode ocorrer o corte deste abastecimento. Mas na sua percepção, quais são as causas disso, professor? Por que o sistema ainda, né, ou se é que vai compreender a questão do direito à água potável como um direito fundamental? Por que, na sua concepção, isso não aconteceu ainda? Olha, até 2002, nós tivemos nos tribunais brasileiros uma compreensão de que não poderia ocorrer esse corte. Até 2002, era a jurisprudência dominante. A partir de 2002, uma decisão do STJ, em que a ministra Eliane Calmon foi a relatora, né, ocorreu a inversão. Então, nós temos a jurisprudência que está hoje predominando, é esta, desde 2002, de que o corte pode ser efetuado desde que efetuado este aviso prévio e apenas em relação à tarifa do mês corrente, né? Ou seja, as tarifas passadas, quando cobradas, né, elas não podem servir, ou seja, não pode ser efetuado o corte como forma de pressão para cobrar as tarifas passadas, mas a do mês corrente sim, né? Então, efetuado o aviso, pode ocorrer o corte. Esta é a jurisprudência que temos. O porquê? A pergunta foi o porquê, né? Sim. É a resposta o assunto que eu tratei no bloco anterior, ou seja, o poder econômico, os interesses econômicos prevalecidos sobre os direitos sociais, né? Infelizmente, é isto. Eu penso que nós podemos, enquanto agentes, né, do meio acadêmico, exatamente levar essa discussão para que ocorra uma reflexão de todos, no sentido de que isso não pode ser assim, isso não pode ser aceitável, né, de continuar essa interpretação rigorosa em relação aos pobres, aqueles que mais necessitam, né, quando se encontram numa situação em que não têm os recursos para efetuar o pagamento, uma tarifa de um serviço essencial, tenham esse serviço suprimido, né, porque o interesse econômico tem prevalecido. Portanto, isso é inaceitável. Professor, assim, para a gente
encaminhar essa entrevista para um lado até mais fático. Qual é a realidade da água na região aqui e no Brasil? O senhor tem condições de traçar um panorama em razão disso? Uhum. Nós, enquanto pesquisadores da área jurídica, nós acabamos tendo, né, o foco na pesquisa muito mais nos aspectos jurídicos relacionados ao conteúdo. Claro. É claro que para fazer essa pesquisa também é preciso conhecer um pouco da realidade fática, né? Então, da realidade fática, nós observamos que, né, a água para o Brasil é algo de suma importância, né? Nós temos hoje, segundo alguns pesquisadores, de 12% a 16%, isso varia porque tem várias pesquisas e vários dados, mas de 12% a 16% da água potável existente no mundo está no Brasil. Uma parte considerável dessa água está no subsolo, está nos aquíferos, né? E nós temos aqui na região Santa Maria inclusive, né, em toda a região do Cone Sul, abrangendo 4 países, um dos maiores reservatórios de água potável do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Nós temos hoje, é claro, há pouco tempo, os pesquisadores também estão apontando que o maior aquífero é da região amazônica, né, uma descoberta recente, isso de pouco tempo. Mas o aquífero ainda é um dos maiores do mundo. Então, portanto, nós estamos bem de água potável, né? Podemos suprimir a água potável para uma quantidade enorme de pessoas, né? Inclusive de outros lugares do mundo, se isso for necessário. A questão toda é que o que nós estamos vendo é uma tentativa dos grupos econômicos de se apoderar dessas águas, de se apropriar dessas águas, né? Ou seja, através dos serviços públicos de abastecimento, né? Tendo contratos de 25, 30 anos para o abastecimento público, né, em cidades e municípios, ou seja, adquirindo propriedades, né, para manter um domínio sobre as águas. Isso que a água, né, juridicamente, ela é caracterizada como um bem ambiental de uso comum do povo, ou seja, não é uma mercadoria, né? A legislação brasileira é bem clara, o artigo 1º da lei que trata da Política Nacional dos Recursos Hídricos reconhece a água como um bem de domínio público. A Constituição brasileira também aponta nesse sentido de que a água potável é um bem de domínio público, de uso comum do povo, portanto, um bem que não pode ser apropriado por ninguém, nem mesmo pelo Estado, né? Assim como são as praças, as praias, né? São bens de uso comum do povo. A água é um bem ambiental que tem essa mesma característica, portanto não pode ser apropriada por ninguém. Mas, por outro lado, concretamente, esses grupos econômicos que trabalham com os recursos hídricos, com águas, eles acabam adquirindo a propriedade, né, rural, a propriedade onde contém a água, e acabam tendo um domínio concreto, um domínio fático sobre esse recurso que é do povo. Então esse é um aspecto assim que é bastante preocupante em relação à realidade brasileira quanto às águas, né? É um assunto que deve ser preocupação de todos nós brasileiros, não só das autoridades, porque se a gente deixar apenas para as autoridades, né, nós vamos correr risco de não manter essa característica da água como sendo de domínio público e de uso comum do povo. Professor, eu não poderia deixar de lhe provocar em algo que eu já ouvi o senhor mesmo dizer. Certa feita, o senhor disse que é mais saudável tomar água da torneira, na nossa região aqui, do que a água engarrafada. Procede isso, professor? Eu tenho dito isso para os meus alunos há muitos anos, né? Por conta das características da própria água, né? A água tratada, por exemplo, aqui, onde nós temos em Santa Maria, 70% da água que consumimos são águas subterrâneas, né, de fontes subterrâneas. Um leve tratamento acaba deixando a água tão pura, né, a água tão em condições de ser consumida pelos humanos, que fica numa qualidade superior àquelas que são engarrafadas, né? Porque nós temos uma realidade que é a seguinte, né? Nessas águas engarrafadas, mesmo aquelas que são caracterizadas como águas naturais, né? O mineral natural, essas águas acabam tendo algumas substâncias químicas, ou natural, ou muitas vezes adicionada, como sódio adicionado nas águas engarrafadas. Então, portanto, a água das torneiras, elas são mais saudáveis do que as águas engarrafadas. E esta realidade já é há muito tempo observada nos países da Europa,
né? Em Portugal mesmo, no período em que eu residi para fazer o doutorado, eu observei lá que há várias normas que definem a obrigatoriedade do fornecimento de água esta fornecida nos serviços públicos, né, de abastecimento, nas repartições públicas, nos restaurantes, a obrigatoriedade de todos os restaurantes oferecer esta água para os consumidores e não deixar para que os consumidores, né, dos restaurantes adquiram esta água engarrafada, que é menos saudável do que a água fornecida no serviço público. Parece que está aumentando a cultura em relação a isso. As pessoas, elas leem nas garrafas a quantidade, né, de elementos químicos, a quantidade de sódio, etc., que tem na água. Não lhe parece que isso é um fenômeno? Sim, sim, é verdade. Nós estamos vivendo um momento em que a saúde é uma preocupação de nós, né, de nós todos. Né? Mas na portanto, sua percepção, professor, o senhor não vê como não haveria necessidade de limitar esses percentuais, essa utilização desses produtos? Será que é possível isso? Eu penso é uma discussão que ainda não... Sim. Não avançou. Exatamente. Talvez seja um assunto a ser, né? Porque isso é uma questão de saúde pública, de saúde pública, né? É verdade. Pode ser mais prejudicial tomar água engarrafada do que a água de torneira, como o senhor mesmo está dizendo. Sim. Isto é comprovado, por exemplo, em Portugal é comprovado. Como já tem limitação de liberação de carbono, etc., poderia o sistema evoluir para tratar especificamente disso. Exatamente. Eu penso também que isto é... A outra seria normas no Brasil que ainda não temos, como essas que tem em boa parte da Europa, que é de obrigar a todas as repartições públicas a fornecer água potável, né, dos serviços públicos, e os restaurantes também, né, fornecer água dos serviços públicos, né, manter uma água em condições, um bebedouro, enfim, o que nós não temos nada no Brasil ainda. Hoje nós vamos aos restaurantes, queremos tomar água, nós temos que comprar essa água engarrafada cheia de produtos. Bom, professor, realmente esse é um tema muito interessante, é um tema da própria sobrevivência da população, do povo, da sobrevida do ser humano no planeta, e diante da importância do tema, eu gostaria de já lhe convidar para outras oportunidades, talvez depois da defesa da tese, né, para que a gente possa dar continuidade a essa discussão. Pode ser, professor? Pode ser, estou à disposição. Este é um assunto que, para mim, é apaixonante, é um assunto que penso que deve ser bem mais discutido, né? Mais informações devem chegar a todos, porque é algo de suma importância para nós todos. Então, em nome da TV Unifra, em nome do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, eu agradeço a sua presença. Obrigado pela sua audiência, fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!